Então, quando a gente olha para a humanidade de Jesus, um dos questionamentos que acontecem é por que Jesus, por exemplo, teve que passar pelo batismo, né? Se Jesus ele era 100% Deus, se ele era 100% homem, por que ele precisava se batizar? Porque ele tinha que passar pelos mesmos processos que nós. E quando João Batista é confrontado com isso, de ter que batizar Jesus, ele se questiona, mas é você que tem que me batizar, não eu que tenho que te batizar. Afinal, quando a gente olha para o batismo, qual que é o significado do batismo? O significado do batismo é o arrependimento, né? A gente tem os nossos pecados, a gente tem os nossos erros, as nossas falhas, a gente confessa Jesus diante dos homens, a gente é batizado, seja por imersão ou aspersão, tanto faz, mas a gente é batizado, nasce como uma nova criatura e se arrepende de tudo aquilo que a gente fazia antes, de todos os nossos pecados, as nossas falhas. E aí esse diálogo entre Jesus e João Batista não tem no livro de Lucas, mas é retratado em Mateus. Então lá em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13, diz: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E aí sim João Batista concordou. Então, na sequência, Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então Jesus, após ser batizado por João, se encheu do Espírito Santo e pôde iniciar o processo dele. Esse processo de humanidade, esse processo do Jesus homem, do 100% homem. E aí, a partir dali, Lucas, depois lá a partir do capítulo 4, ele começa a retratar uma batalha que Jesus passaria a enfrentar no meio do deserto. O mesmo processo que os filhos de Israel, o mesmo processo que os hebreus passaram, saindo da escravidão do Egito e indo em direção à terra prometida, Jesus tinha que passar também por esse processo das tentações. A primeira tentação que o diabo coloca Jesus frente a frente é sobre a fome, é sobre a necessidade básica. Então os judeus, quando estavam no deserto, eles reclamavam, murmuravam, pediam por comida, pediam por água, pediam por tudo isso, e queriam saciar aquela necessidade momentânea, queriam saciar aquilo que eles tinham ali na frente, que era a fome. E o diabo confronta Jesus exatamente nisso. A primeira necessidade, a necessidade mais básica, porque ele imaginava, se eu tenho diante de mim um Deus que tinha toda a autoridade, se faz homem, agora frágil, se eu derrotei o primeiro Adão lá atrás, por que eu não posso derrotar agora também? Então, a primeira tentativa do inimigo é atacar a fome. E aí, lá a partir do verso 3 do capítulo 4 de Lucas, o diabo chega para Jesus e fala: transforma a pedra em pão. Sacia a sua fome, sacia o seu apetite. E nós, nesse processo, podemos também, às vezes, querer saciar o nosso apetite logo de cara. E não esperar por Deus, não esperar o tempo dele, não esperar a vontade dele, como aconteceu com os judeus, não esperaram no deserto. Queriam logo tudo de cara. E o diabo, ele fica só ao nosso redor. Pedro fala sobre isso. Pedro diz assim, lá na carta dele, capítulo 5, versículo 8: Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo achava que ele podia devorar Jesus assim como ele devorou o primeiro Adão. E Jesus confronta. Jesus confronta e diz que não precisava satisfazer o apetite dele naquele momento, que ele podia esperar em Deus. Então ele justifica e responde: não só de pão viverá o homem. Então essa é a primeira resposta de Jesus para Satanás. Aí a partir do verso 5, o diabo faz mais uma tentativa, a segunda. E qual que é a tentativa? Pega Jesus, coloca ele no alto de um monte, fala: tá vendo tudo isso daqui? Todos esses reinos, tudo isso que eu tenho,
eu posso entregar para você, é só me adorar. Então, toda aquela autoridade que Adão entregou para a serpente, aquela autoridade que Adão entregou lá atrás no Éden, agora estava na mão do inimigo. E ele podia oferecer tudo isso para Jesus. Só que Jesus refuta mais uma vez. E assim como o diabo ofereceu para Jesus, oferece para nós o tempo todo, né? Ao longo da história, os hebreus, os judeus, eles fizeram aliança com outros povos, eles se renderam a outros reinos, né? Era para entrar na terra de Canaã, conquista, vai lá, vivem só vocês. Não, vamos casar, vamos se juntar, vamos fazer aliança. Então, hoje em dia, nós também podemos fazer essas alianças. Às vezes, nós queremos os reinos desse mundo. Quais são os judeus, em diversos momentos da história, adoraram outros deuses. Rejeitaram a Deus e foram adorar outros deuses. Quais são os deuses que nós adoramos hoje? Né? Por exemplo, ganância, poder, ideologia, né? Ideologias criadas pelo homem. Às vezes a gente acha que algumas dessas ideologias podem sobrepor o evangelho, podem sobrepor um reino. Às vezes ficamos reféns de sistemas políticos. Colocamos sistemas políticos acima do reino, acima da palavra de Deus. Nos tornamos idólatras, passamos a adorar o dinheiro, passamos a adorar tudo que o diabo tem para oferecer. Mas Jesus refuta mais uma vez Satanás e fala que ele só adoraria o único Deus verdadeiro. E a última tentação, a última tentativa, o diabo pega Jesus, leva ele para Jerusalém, coloca ele no alto do templo, isso está a partir do verso 9, e fala, se joga dali, né? Do alto do templo atira-te para que os anjos venham e te socorram, do alto do templo. Então o diabo pega Jesus, coloca ele no alto do templo, no alto da religião, no topo da religião, né? Seria a figura da tentação da religião, né? Onde a gente pode se equivocar, né? A gente achar que por conta dos nossos rituais, por conta das nossas práticas, por conta daquilo que a gente faz, Deus vira um devedor nosso, né? A gente passa pelo fato de talvez irmos todo domingo no culto, a gente dá o nosso dízimo tudo certinho, a gente traz as nossas ofertas, quem dera sempre fosse assim, mas a gente traz o nosso dízimo, a gente traz a nossa oferta, a gente decora um louvor, 5 louvores, levantamos as mãos, mas a gente coloca essas práticas como se fossem suficientes para Deus agora fazer tudo o que a gente quer. E colocamos Deus na função de um empregado, né? Eu peço e Deus tem que me atender. Eu quero, Deus tem que fazer. Né? Que nem uma criança mimada. Eu quero, né? Só faltava Deus ter que chegar para a gente e falar, na volta a gente vê. Que nem a gente ouvia quando era pequeno. Né? Então, a gente começa a achar também que por conta das nossas práticas, nós somos suficientes para a nossa própria salvação. Nós achamos que nós podemos ser salvos por nós mesmos. E aí Paulo lá em Efésios diz o seguinte, no capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A gente não reconhece essa graça. Nos tornamos religiosos, orgulhosos, vaidosos. E achamos que somos melhores que os outros. E aí, continuamos a tratar Deus como se fosse nosso empregado. Mas, Jesus, mais uma vez, refuta Satanás, responde a ele e diz, lá no verso 12, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, quando a gente fala da humanidade de Jesus, do Jesus homem, ele tinha que passar por todo esse processo. Ele tinha que passar pelas águas do batismo, se encher do Espírito Santo, passar pelas mesmas tentações que o povo de Israel antes dele também passou, passar pelas mesmas provas que a gente passa todo dia. Então a gente vê o primeiro Adão
que tinha entregue toda a autoridade na mão do diabo. O último Adão, Jesus é o último Adão, o Filho do Homem, que resgata toda essa autoridade diante de potestade, diante dos homens, diante de todos nós. Ele resgata essa autoridade. E onde termina essa batalha? Onde ele vence de fato? Quando ele morre na cruz e ressuscita. Então ali ele conclui a vitória sobre todo pecado e sobre toda a morte. Amém?